Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um debate sustentáveis da Pragma. Estamos só aguardando mais uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente já inicia, tá bom? Muito obrigada. Olá, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Agora Tudo foi, bem? né? Estamos te escutando. A gente só está aguardando aqui os demais palestrantes entrarem e a gente já vai iniciar em alguns minutinhos. Tá bem, obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui mais um debate sustentáveis da Pragma, hoje para falar um pouco do relatório da logística reversa e o que os resultados nos contam, né? Então, eu sou a Micaela, sou gerente executiva aqui da Pragma, responsável pelo programa Recupera. Hoje, o Johnny não está presente, né? Ele quem conduz normalmente os nossos webinars aqui, ele teve um problema pessoal, eu peço desculpas desde já, então hoje vocês vão, continuar aí comigo. Então, vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre a Pragma, o programa Recupera. A Pragma ela existe desde 2015 e é responsável hoje pelo programa Recupera, que existe desde o ano de 2019. Ele foi criado lá atrás, embasado em um conceito que a gente conhece hoje como estruturante, né? E no segundo ano de atuação ele já estava atuando em âmbito nacional. 6 anos de atuação, a gente teve um crescimento expressivo. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para vocês entenderem um pouco dos resultados do programa ao longo desse período. A gente está fazendo, né, a recuperação aí em parceria com organizações de catadores prioritariamente, então nós fomos reconhecidos junto à MMA enquanto programa estruturante, e esse avanço da logística reversa, ele também está muito ligado ao avanço das regulamentações em âmbito nacional, bem como nos estados, né? E nesse aspecto cabe destacar aqui o decreto 11.413, que trouxe uma segurança jurídica muito importante para o mercado, né? Porque estabeleceu ali os certificados, os tipos de certificado de reciclagem e também estabeleceu os parâmetros do que seria um programa estruturante. Isso trouxe muita segurança para quem faz e realiza logística reversa de entender
que sim, que está em compliance, que está dentro da regra, e quem faz, né, da forma como a legislação exige hoje. Então, a gente tem aqui na tela alguns resultados do programa, né? Então, como eu falei para vocês, desde 2019 a gente está em atuação com o programa de logística reversa de embalagem em geral. Hoje a gente já tem mais de 1.000 empresas parceiras, são mais de 400 mil toneladas recuperadas ao longo desse período, já contabilizando com a recuperação que a gente vai entregar no relatório agora do ano de 2025. Ao longo desse período também foram mais de 300 organizações parceiras aqui do programa, a participação de mais de 7,5 mil catadores, né, dentre essas organizações, mais de 30 milhões de reais investidos direto na base da cadeia. Hoje o programa tem abrangência nacional, é uma entidade gestora habilitada junto ao MMA e teve seu relatório aprovado aí no último ano, sem ressalvo, que nos deixou, né, nos trouxe aí muito orgulho e nos deixou muito feliz. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados da publicação dos relatórios pelo MMA, né? Então, a gente vê também um avanço muito significativo no âmbito da logística reversa e a gente queria escutar um pouquinho vocês. A gente vai começar aqui pela Luísa, que é presidente da Aslore, que é um parceiro hoje muito importante aqui para a Pragma. Então, fica à vontade, Luísa, para iniciar. Obrigada. A gente agradece, né, em nome das Aslore, o espaço para estar compartilhando aqui informações sobre esse assunto que tem sido tão importante como pauta social a nível nacional, mas também em termos de certeza, né, não só pelas cobranças de necessidade de cumprir com a lei, mas também no aspecto social de fazer o nosso papel. A Aslore, para quem não conhece, é uma instituição gaúcha, nasceu no Rio Grande do Sul, né, e hoje atende empresas de todo o país. E nasceu em 2015, junto com a Pragma, são irmãs de ano. Mas a Aslore é uma entidade sem fins lucrativos montada por empresas, né? Ou seja, as empresas tomaram a iniciativa na época de criar uma entidade com o objetivo de facilitar esse caminho de cumprimento da legislação de logística reversa, né? Então, o papel da Aslore é justamente esse, facilitar, ser um canal para que as empresas associadas consigam cumprir com o seu requisito legal, ao mesmo tempo em que colabora com o intuito da logística reversa por ser um projeto, apoiadora de projetos estruturantes, né? Então, a forma como a gente realiza é através de projetos estruturantes. A Pragma é a nossa grande parceira, né? E então, do outro lado da ponta, a gente tem as cooperativas, né? E a gente entende que isso é um core muito importante, além do cumprimento da legislação, ter esse outro resultado também faz toda a diferença, né? Acho que é super importante aqui hoje a gente ressaltar o quão a felicidade de se ter um relatório 100% aprovado, né, pelo MMA, sem ressalvas, como foi dito, né? Então, acho que a Aslore tem muito orgulho de ter uma parceira partícipe com esse resultado, né? Afinal de contas, para nós, em primeira mão, importa a segurança, né? Isso que a gente oferece para as nossas empresas associadas, a segurança de estar em conformidade com a lei. Então, ter uma parceira com o seu relatório 100% aprovado pelo MMA é bastante gratificante, né? É bastante importante para a gente. E eu, na verdade, deixo aberto, né, para a gente discutir um pouco o tema. O objetivo era trazer essa apresentação das Lore e reforçar essa importância da parceria no cumprimento da logística reversa. Então, eu deixo a palavra aqui para a condução, enfim, para a gente ir trocando ideia ao longo do evento. Obrigada, Luísa. Bom, agora a gente vai ouvir o Eduardo Dias, que ele é diretor de Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente. Fica à vontade, Eduardo. Puxa, primeiramente, boa tarde a todos, né, a todas, né? Para mim, assim, é uma satisfação estar aqui nesse evento, né? A gente fica muito orgulho de estar acompanhando o trabalho das entidades gestoras e poder contribuir, né? Nosso papel, acho que é dar as condições para que as empresas, as cooperativas e as entidades gestoras, né, consigam se organizar e promover a logística reversa, né? Acho que essa segurança e esse impulso, né, que o MMA tem buscado,
É o que nos deixa com muito orgulho de poder estar aqui participando, né, desse evento com essa entidade gestora que trouxe aí um resultado importante, né, que é um programa estruturante, né. Então, a gente acho que vale a pena recordar e revisitar um pouco o tema, né, a logística reversa ela já tem uma história assim no Brasil, em algumas cadeias já é mais estruturada, né, porque são cadeias com fluxos mais bem definidos o circuito de embalagem é um circuito bastante complexo, né. Então, talvez por conta disso que demorou um pouco mais, mas eu acho que o governo, acertadamente, fez a legislação em 2023, onde criou 3 mecanismos, tá? E todos os mecanismos de certificado são importantes, né? Eu acho que o certificado de estruturação, que caracteriza um programa como um programa estruturante, como um projeto estruturante, ele é o que a gente quer alcançar, porque no fundo a gente quer que a logística reversa estruture projetos com cooperativas e com reciclagem, né? E esse é o objetivo maior. Os demais certificados são medidas que são transitórias, tá? São medidas que apoiam, mas não pode ser o centro da atuação da logística reversa. Então, o certificado que não é estruturante, ele tem uma função de alavancar e trazer alguns recursos, né? Eu acho que ele tem um papel a ser cumprido. E o Massa Futura é para projetos que ainda não estão de pé, né? E ele também é importante. Eu acho que agora existe uma tendência de aumentar esses certificados de massa futura, que é onde a gente chega num momento no Brasil, na nossa opinião, né? Onde os gargalos estão mais evidentes. Então, a coleta seletiva, ela já está começando a impactar os resultados da logística reversa, as entidades estão conseguindo estruturar bons programas, entretanto, a origem da segregação na fonte está dificultando alguns resultados serem ainda mais ampliados. Isso tudo começa na base da segregação da coleta seletiva. Então, por exemplo, um certificado de massa futura permite que as entidades gestoras façam parcerias ampliadas com cooperativas e prefeituras para estruturar um sistema de coleta seletiva completo, né? E isso, o resultado não precisa ser apresentado no primeiro momento, né? Esse resultado pode ser até em 5 anos. Então, o importante é estruturar de maneira justa e adequada a cadeia de logística reversa para a reciclagem funcionar de maneira integral com a participação das cooperativas, tá? Então, assim, a gente queria parabenizar o resultado da Pragma, né? A gente tem que dar o devido parabéns para quem está fazendo também com excelência, né? Porque se a gente também não valoriza esse resultado, parece que está todo mundo no mesmo nível, e essa não é a ideia. A gente entende o trabalho de todos, a gente sabe que todo mundo está se esforçando, mas tem programas que estão mais aderentes ao próprio decreto 11.413, que está focando na estruturação de cooperativas. Então, assim, parabéns para a Pragma, para os outros programas que também foram considerados estruturantes pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que em 2025, os resultados vão ser apresentados agora em julho, né? A gente vai ter boas surpresas de outros programas que migraram de um modelo que era não estruturante para um modelo estruturante, né? Então, foi importante esse trabalho do Ministério do Meio Ambiente de qualificar os projetos, né? Não tratar todo mundo com a mesma régua, né? Então, esse tratamento e essa análise que o Ministério do Meio Ambiente promoveu gerou resultados de migração de programas para modelos estruturantes. É óbvio que ainda não vai ser todo mundo, mas já mostra uma tendência para que todos possam desenvolver um trabalho de estruturação de cooperativas, né? Então, assim, essa é a principal mensagem que eu queria trazer pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente tem previsto ainda algumas melhorias para os regulamentos de logística reversa, acho que está todo mundo acompanhando. Bom, existem outros mecanismos também de apoio que a gente tem buscado. Eu acho que a política de resíduos requer uma série de investimentos em várias as áreas, né? É muito importante a gente já pensar, junto com as entidades gestoras, modelos que prevejam, inclusive, a questão de gerenciamento de resíduo orgânico, tá? Resíduo orgânico, ele está estritamente trabalhado pelas prefeituras, né? Em muitos casos, principalmente pelo entendimento que a logística reversa não alcança esse resíduo. Mas, no fundo, o trabalho de logística reversa ele vai alcançar os resíduos em sua totalidade. Eu acho que a gestão é conjunta e integrada, como está previsto na lei, né? Então, a gente tem investido bastante em projetos de resíduos
orgânicos, né, vamos dizer assim, onde promova essa separação, trabalhar com grandes geradores. Eu acho que quando você consegue identificar o responsável, como é o grande gerador, naturalmente ali já se identifica uma logística reversa. Você tem ali um titular do resíduo, onde ele quer realizar uma destinação. Então, eu acho que é importante, inclusive, a entidade gestora já começar a pensar nisso, como que poderia apoiar o próprio país, né, na gestão de resíduos orgânicos, onde a reciclagem alcança menos de 1% dos materiais, então é muito mais tímido do que os materiais secos, né, e é um grande mitigador também dos gases de efeito estufa, né. Então, a gente conseguindo imobilizar esse material no solo, né, de modo que ele não retorne em forma de metano para a atmosfera, eu acho que é um dos grandes desafios da área de resíduos sólidos. E eu acho que a entidade gestora tem uma governança já bem estabelecida com os principais atores. É um trabalho bastante significativo. Então, a gente tem trabalhado em outras medidas também para desoneração tributária do setor. Acho que tem boas discussões para a gente ter esse ano. E, novamente, eu acho que agora em julho a gente vai ter bons resultados para poder apresentar como Brasil, né? Então, obrigado e bom evento para a gente. Não vou poder talvez ficar até o final, mas eu aviso quando eu tiver que sair para um outro compromisso que está agendado, tá bem? Perfeito, Eduardo. Muito obrigada. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas ali no chat, que no final daqui das apresentações a gente vai direcionar para os palestrantes, tá bom? Bom, agora a gente vai ficar com a palavra da Gisele, que é presidente da Copeco, que é uma cooperativa parceira aqui do programa Recupera também, praticamente desde o início do programa. Fica à vontade, Gisele. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Quero agradecer a Pragma e parabenizar também o trabalho que ela executa. E eu sou a prova viva do benefício dessa logística reversa aí, esse trabalho tão bem executado pela Pragma. Nós temos aqui na nossa cidade 5 cooperativas, eu sou uma delas, a Copeco, e a gente é integrado a uma associação de catadores, que é a Ascan, e hoje nós já temos a coleta seletiva e a gestão dos ecopontos, somos nós que fazemos a gestão. Muito importante a fala aí do Eduardo, tá? O crescimento das cooperativas, quando aproveitam esse viés aí do benefício da logística, é muito grande. Eu vou contar para vocês no decorrer aí do evento, e mais uma vez, parabéns à Pragma e obrigada a toda a evolução que essa parceria de 5 anos já quase trouxe para a Copeco aqui em Bauru. Obrigada, gente. Um bom evento para nós. Obrigada, Gisele. Eduardo, surgiu uma pergunta aqui no chat sobre se você pode comentar com a gente um pouco mais sobre o que é um programa estruturante, né? Hoje a gente sabe que ele está previsto na legislação, mas se você puder comentar aqui para o pessoal, fica à vontade. Tá bem. Como já foi adiantado, né, existem alguns critérios na legislação que caracterizam como estruturante. O critério principal, que ele tem que trabalhar majoritariamente com cooperativas, né? Então, eu acho que é até bom a gente trazer aqui talvez o capítulo, né, que fala disso, que é o artigo 9º do decreto 11.413, né? Então, ele tem que ter a participação majoritária de catadores, cooperativas, né? Quando a gente fala cooperativas, a gente faz uma generalidade, né? Que são organizações de catadores, né? E aí você tem como um segundo elemento, você tem que ter um passo a passo, né? Uma metodologia de implementação desse programa junto a essas organizações de catadores, né? Então está previsto ali como é que você vai qualificar, quais são os investimentos que vão ser feitos, né? Tem que ter um bom diagnóstico. Então, assim, tem alguns anuários até que foram promovidos pela Pragma, né? Que são excelentes, né? Que trazem um panorama sobre a reciclagem, sobre os catadores no Brasil. Então, esse é um trabalho que está previsto, né, no decreto que tem que ser feito. A parte de infraestrutura, né, que eu acho que todo mundo tem esse conhecimento, então tem que estruturar com equipamentos, com EPI, com toda aquela estrutura para que o trabalho da reciclagem funcione adequadamente. Além disso, prever
que exista essa articulação e transferência de conhecimento com os atores ali envolvidos, né, com as próprias cooperativas e com os municípios, né, que as cooperativas estão normalmente, assim, sempre, né, elas estão ali no município e em várias delas tem contrato com municípios, né? Então isso não pode ficar ali exclusivo de posse da entidade gestora toda o processo de conhecimento do funcionamento da logística reversa. Isso tem que ser transferido. E tem que ter também ações de educação ambiental, isso é muito importante. E esse é um trabalho, ele é um trabalho compartilhado, mas no Brasil se espera apenas o papel do poder público em fazer isso, sendo que a logística reversa, onde funciona com maior amplitude, né, na Europa, que a gente sempre gosta de falar, né, seja no Oriente, seja em outros países, onde a logística reversa já está funcionando há mais tempo, a entidade gestora é o principal ator da educação ambiental na área de resíduos sólidos, tá? Ela é um motor de indução, ela que estrutura essas ações, capta os recursos de patrocínio para que isso também seja viabilizado. E, óbvio, isso tem que ser feito em parceria com a prefeitura, porque tem um processo ali junto também a escolas. Entretanto, a liderança desse processo é da entidade gestora, e não é à toa que isso está na legislação, tá? Então, um programa estruturante não é a aquisição só do crédito da nota fiscal, e sim realizar todas essas etapas que está previsto no artigo 9º do decreto 11.413. Perfeito, Eduardo, muito obrigada. Gisele, surgiu uma pergunta aqui do pessoal em relação a quais benefícios que os sistemas de logística reversa já trouxeram para a cooperativa, como que isso funciona, fica à vontade. Bom, nesses 5 anos que a gente trabalha com a Pragma, foi toda uma construção de uma história, a gente foi entender mesmo, como o Eduardo falou aí, teve todo um diagnóstico onde ia ser aplicado esse dinheiro, nós temos um volume considerável aqui na minha região, mas nós, na cooperativa, em 5 anos, eu comprei 4 caminhões, nós compramos uma gleba de terra para fazer alguma coisa para a cooperativa, num total de mais ou menos uns 5.000 metros quadrados. Nós compramos prensa, nós temos um veículo que faz toda a parte aí de visitação dos ecopontos, a educação ambiental nas escolas. Então, nós montamos uma... E o que é legal de tudo isso, parte desse recurso, a gente deixa bem frisado, a gente gasta muito com a questão da educação ambiental, que é o que realmente vai trazer um resultado positivo. Seja ela lá no porta a porta da casa, seja numa rede social, seja nas escolas, seja com o grande gerador, enfim, com os condomínios. Nós tivemos uma evolução em 5 anos que eu saí de um universo de ter 18 cooperados para 42. E todo um patrimônio aí já, mais ou menos, em torno de 700, 800 mil reais em material, como caminhão, terreno, fora a educação ambiental, então foi muito produtivo. Eu sempre falo para as cooperativas que, às vezes, elas ficam receosas de participar disso, eu falo assim que é uma coisa que agrega muito na cooperativa, e quem tem esse viés de juntar isso junto com a educação ambiental, há um ganho muito grande, gente. É muito importante a participação. E a Pragma, ela é bacana porque ela dá a diretriz, aqui pode, nós podemos fazer isso, é bem bacana. E hoje, Gisele, até acho que para a gente trazer aqui para o pessoal, a gente tem muitos desafios aí enquanto cooperativa também, né? O que hoje você diria que são os maiores desafios hoje, né? Enquanto cooperativa aí? Eu acho assim, o que uma cooperativa hoje ela tem dificuldade? Talvez até ontem mesmo o Corpo de Bombeiro fez uma visita na minha cooperativa, né? Nós somos muito cobrados, e tem que ser mesmo, mas as cooperativas elas têm que estar preparadas como gestoras. Não basta colocar um dinheiro numa cooperativa e colocar uma empilhadeira, uma prensa, uma esteira. Você tem que saber fazer a gestão de todo esse processo. Foi isso que o maior ganho para a Gisele, enquanto liderança da Copeco, foi fazer a gestão de todo esse dinheiro. Como? Uma parte eu vou comprar o caminhão, uma parte eu vou fazer educação, eu vou ter conhecimento, porque a cooperativa ela é um CNPJ,
ela é uma empresa de muitos donos, muitos sócios. Então, o maior ganho de tudo isso é a gente saber fazer gestão, pegar todo esse recurso que é proveniente para isso e saber direcionar e ele ter um bom fruto, ele tem que ter um resultado. Não adianta inchar de dinheiro e você não ter um cronograma de trabalho, um programa de execução desse trabalho. Qual é o feedback disso? Qual é o resultado realmente? Por exemplo, hoje nós temos um problema com algumas embalagens aí, que elas estão aí na cadeia e já não existe mais no comércio. Eu sempre sou defensora, gastar dinheiro com consultoria e buscar mercado é um dos melhores negócios hoje, dentro da reciclagem, dentro do resíduo, mediante as cooperativas. E as cooperativas têm que ter essa visão, se estruturar e ter conhecimento do que está fazendo. Obrigada, Gisele. Luísa, acho que dentro da experiência aí da Aslore, né, que é uma parceira aqui muito importante para a gente, participam diversas empresas aí, o que hoje seriam os desafios, assim, por parte do setor empresarial em relação ao cumprimento da logística reversa? Olha, eu acho que o primeiro desafio é a falta de informação, né? O que a gente percebe, assim, é que as empresas, claro, vêm a conhecer a logística reversa por conta da obrigatoriedade de lei, né? Mas não necessariamente se possui uma maturidade do que é logística reversa, como é que elas podem fazer, qual é o melhor caminho, qual é a melhor entidade que elas podem ter o auxílio para cumprir com a legislação. É, eu acho que o grande desafio é justamente esse, né, de ter o acesso à informação e à informação correta, né? O que é certo, o que não é, o que de fato é logística reversa e o que não é logística reversa. É, Indo um pouco mais além, a maneira com a qual as formas, né, o Eduardo falava antes, existem diversas maneiras de praticar a logística reversa. Isso não é um conhecimento que se percebe das empresas, né? Enfim, então eu entendo assim que hoje informação é o que traz o maior desafio, né? E aí a importância de a gente contar com as entidades para realmente fazer eventos como estes e como alguns outros, educação ambiental, onde for, seja através de entidades como a Pragma e outras, né, que trazem uma informação certa, com pessoas adequadas, competentes para falar do assunto, que trazem pessoas de ponta, né, como a Gisele também, que está trazendo o caso real de como acontece. Eu acho que isso é importante. Além de disseminar, né? Assim, a Gisele estava falando antes, a parte de educação ambiental, seja nas escolas, seja em qualquer outro lugar, eu acho que isso também tem uma parcela de educação de cidadão, né? Mas, enfim, focando de empresas, eu entendo que esse é o maior desafio hoje, assim, entender como, de fato, a logística reversa acontece. Perfeito, obrigada, Luísa. E, Eduardo, hoje vendo, né, os resultados que o Ministério do Meio Ambiente publicou do ano de 22, do ano de 23 e o que vai vir aí para o ano de 24, né? O que você enxerga assim como o grande desafio? O que a gente ainda precisa avançar, né, para alavancar ainda mais esse resultado, que já é positivo, né? Olha, o principal desafio é conseguir ter um engajamento de mais empresas a realizarem junto às entidades gestoras ao modelo coletivo a logística reversa, a contribuírem com a logística reversa. Então, assim, a gente tem um cenário de 75% da massa de resíduos que é colocada no mercado brasileiro, ela não está atrelada a empresas que estão participando da logística reversa. Então, ou seja, nós estamos falando da maior parcela, né? Só um quarto que está, de fato, fazendo o compromisso de ESG, né? Que é estar compromissado com a logística reversa e com as cooperativas, né? Então, esse é o maior desafio, tá? E como conseguir trazer esse engajamento? Então, são diversas formas, né? É óbvio que a fiscalização ambiental, ela é um pilar importante, né? Agora, a gente está falando de um Brasil com milhões e milhões de empresas, sendo que 97% é pequena
micro e MEI, né, microempreendedor individual, é 97% do cenário de empresas, né? Então, como também fazer que essas empresas que não são médias e nem grandes, né, participem da logística reversa? Aí, o modelo coletivo é a única saída, né? A gente não enxerga nenhuma possibilidade de não ter o trabalho de empresas, principalmente empresas que não são nem a de grande porte, tá? Mas assim, as demais empresas necessariamente precisam procurar uma entidade gestora. E de preferência uma entidade gestora com modelo estruturante, né? Então, assim, nós estamos falando de milhões de empresas ainda que têm que procurar esse caminho e a gente, pelo governo, vai promover medidas para acelerar esse processo, tá? Então, a gente já está buscando meios para atrelar alguns registros nacionais. Então, assim, quando se coloca um produto alimentício no mercado, você registra isso junto ao Ministério da Agricultura, por exemplo. Se esse produto é registrado, ele tem que cumprir com normas, né? Então, a norma ambiental está sendo cumprida, então isso também é algo que a gente quer trazer para o debate para poder necessariamente trazer mais empresas para participar da logística reversa, e aí você vai ter mais recursos, vai ter mais educação ambiental, porque se sensibiliza mais, você vai ter mais engajamento e assim, todo mundo vai sair ganhando com essa logística reversa ampliada. Então, eu coloco esse desafio como maior. Obrigada, Eduardo. Acho que muito ligado ao que a Luísa também comentou, né, da falta de conhecimento de muitas empresas, principalmente das menores, aí que a gente aqui atende diariamente, o pessoal surpreendido, assim, ah, como? Mas nunca ouvi falar, o que que é isso, né? Então a gente vê realmente uma desinformação ainda grande aí no mercado, mas vamos superar. Gisele, chegou uma pergunta aqui também em relação aos resíduos recebidos pela Copeco, se você tem ideia de quanto por cento é reciclado e quanto vocês não conseguem reciclar e para onde é destinado esse material. Eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat, acho que eu vou dar uma englobada em tudo, tá? Vai lá. A Copeco, ela não realiza a coleta, ela faz parte de um grupo que é ligado à Ascan, que faz a coleta seletiva. A Copeco é uma receptora desse material, aqui em Bauru nós temos 5 cooperativas, né? Nós temos em torno aí de 10 a 15% que ainda é rejeito, mas não é de orgânico, são materiais recicláveis que não estão mais na rota de comércio, tá? Em torno disso. Por exemplo, se eu receber lá 600 toneladas, de 10 a 15%, isso ainda acaba voltando. E aqui tem uma pergunta, para onde vai? Ela ainda continua na minha cidade aqui, indo para o aterro. Tem um aterro aqui próximo, em Bauru não tem mais aterro. Esse aí, ó. Tem uma outra pergunta, se você puder emendar para a gente ganhar tempo. Fica à Valor vontade. de retirada dos cooperados é uma coisa que todo mundo pergunta. O recurso da logística, ele pode ser feito rateio? Não é esse o propósito, é mais para estruturar mesmo. E onde que é o cooperado? Nosso cooperado hoje aqui é em torno de R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.300. Varia um pouco dependendo do mês. O que é legal isso? Quando você tem uma estrutura, você tem uma melhor educação, a ponta do meu serviço é melhor. A minha coleta seletiva ela tem uma melhor qualidade. O ecoponto ele começa a ter uma melhor qualidade porque eu tenho uma educação ambiental contando para as pessoas como deve ser feito e para onde deve ser destinado. Tá? Acho que respondi aí, né? Tem mais alguma coisa aqui? O que Por é enquanto destinado é vai para o aterro, né? Acho que é isso. perfeito, Gisele. Eduardo, tem uma outra pergunta aqui. O pessoal está comentando, tá perguntando. Você comentou sobre o decreto 11.413, a importância de qualificar os programas estruturantes. Contudo, muitos estados cobram obrigações de logística reversa, mas não fazem ainda essa importante distinção e fazem com que programas estruturantes tenham dificuldade em ter o mesmo reconhecimento e no cumprimento das metas. Então, a pergunta é como o MMA vê essa situação e como trazer esses estados para uma harmonização nas regulamentações. Uma boa pergunta. A gente como MMA, a gente está buscando ditar o tom, né? O tom da implementação da política de logística reversa. É óbvio que isso tem um tempo para ser difundido, né, em todo o país, e para isso a gente tem um comitê aqui, né, que
está dentro da Comissão Nacional Tripartite, então, que tem representantes dos estados, né, da Secretaria de Meio Ambiente, nosso grupo, e de municípios também. E aí, tudo que a gente faz aqui, a gente dialoga muito com eles e depois a gente busca esse caminho de harmonizar, tá? Tem dado efeito. Então, assim, o próprio processo de habilitação das entidades gestoras já repercutiu nos estados. Tem estados que estão usando as entidades nacionais e, eventualmente, uma entidade regional, ele procede uma análise semelhante à que o MMA faz, né? Então, isso vale para a mesma coisa, para a mesma forma de publicação dos resultados. Agora, para além disso, a gente tem também o processo aqui de desenvolver um sistema nacional para a prestação de contas da logística reversa, né? Que esse, acho que a gente já comentou, mas tudo que é sistema de informação é um processo um pouco mais demorado, né? Se fazer, mas é o que a gente tem como projeto aqui e é prioritário, de ter um sistema onde União e estados vão receber esses relatórios de maneira uniforme, né? E o canal é único, então assim, não tem necessidade de protocolar na União e protocolar no estado, não. Na verdade, vai ter um protocolo único e o relatório vai ser consultado por todas as partes interessadas, né? Então, tem essa previsão de fazer esse sistema, a gente já assinou um acordo de cooperação com o Ministério Público, que é quem nos está dando suporte nesse assunto, né? E que é o denominado SysRev, e esse SysRev ele vai ser amplificado por um sistema que tenha mais funcionalidades, né? Mas a ideia é essa. Então, esse processo ele vai acontecer. Agora eu te falo, ele provavelmente não vai acontecer esse ano, tá? Também para passar um cronograma real para vocês, para não criar expectativa. Entretanto, a conclusão desse processo para o ano que vem, certamente já teremos o sistema. Perfeito, Eduardo, obrigada. Chegou mais uma aqui. O pessoal quer saber a tua opinião sobre os projetos individuais. Acho que a gente já falou um pouquinho da importância dos coletivos, né? Mas acho que os individuais aí têm um desafio grande. Assim, o modelo, eu vou tentar ser um pouco enfático. O modelo individual, pessoal, ele vai contra, no sentido assim, ele tem que superar muitas barreiras para alcançar, inclusive, o próprio princípio da Política Nacional de Resíduos. Porque um modelo individual, a entidade gestora, ela tem como papel englobar fabricantes, comerciantes, importadores, distribuidores. Olha o grupo de atores. O modelo individual, dificilmente você vai ter uma empresa que tenha dentro dela todos esses elos, né? É assim, é uma exceção. Então, o modelo coletivo foi pensado justamente porque a cadeia é muito ampla e a entidade gestora dialoga com todos esses e mantendo os devidos sigilos ali, né, entre os elos. Então, assim, tem o modelo black box. Então, tudo isso é gerenciado pelo modelo coletivo, tá? O modelo individual, tentando em falar assim, português mais claro, a chance dele dar certo é muito pequena. A gente só não obrigou o coletivo porque a lei brasileira não obriga você a se associar a nada, tá? Isso é Constituição e a gente entende e respeita, mas o modelo individual dificilmente vai dar certo. Então, o modelo que funciona é o modelo coletivo e é o modelo de entidade gestora. Perfeito, Eduardo, obrigada. Bom, chegou uma pergunta aqui, como as empresas, enquanto empresa, que podemos exigir das instituições das entidades gestoras, né, de venda de crédito para garantir que esse crédito seja estruturante? Então, a gente comentou aqui um pouco sobre o decreto 11.413 de 2023, né? Ele traz lá no artigo 9º, como o Eduardo trouxe, os requisitos para que o programa seja caracterizado enquanto estruturante. Um deles é realizar, né, mais do que 50% do seu resultado com cooperativas de catadores, com organizações de catadores, e o Ministério do Meio Ambiente também publica, né, os relatórios, e lá no site do CNIR vocês podem consultar a aprovação dos relatórios e a configuração também de que a entidade se enquadra como estruturante ou não. Depois a gente tem aqui, em relação aos materiais, no caso de embalagens como a cartonada, algumas entidades não possuem crédito específico para esse material, o que acaba sendo limitante, afinal, o crédito de papelão não é igual ao cartonado. Então, a pergunta é como avançar nesse sentido, né? Então, hoje a gente trabalha aí com as grandes famílias de papel, plástico, metal, e vidro. O MMA tem alguma diretriz, Eduardo, para avançar com
a especificação por tipo de material, né, pormenorizando o tipo de plástico, o tipo de papel. Esse processo vamos dizer, de negociação da entidade gestora com as empresas associadas, né, é algo interno da entidade gestora, tá? Mas é óbvio que cada material ele tem ali um valor agregado e uma dificuldade, um trabalho por trás dele para reciclar que necessariamente ele tem um valor diferente, né, entre eles. Então, assim, com os regulamentos que a gente vai promover, que a gente vai publicar, a gente vai trazer responsabilidades individualizadas por tipo de material. Então, isso vai acabar trazendo subsídios para as entidades gestoras para ter preços diferenciados por material, né? Então, isso é o que eu posso falar, mas realmente existe, assim, tem que haver um tratamento diferenciado para ter valores, né, e estruturação de tecnologias, enfim, de modelos, para tratar todo tipo de resíduos compatível com o custo que aquilo ali vai gerar para a entidade gestora, né? Então, assim, há alguns setores que eventualmente não estão contribuindo com a logística reversa, talvez na ausência de um regulamento específico. Agora, com o regulamento específico ao ser publicado, isso vai ficar mais claro que sim, esse setor tem que contribuir, a exemplo do que foi feito com o vidro, né? Então, a embalagem de vidro é muito claro que tem metas a serem cumpridas, os responsáveis, né? Então, isso vai melhorar esse ambiente, né, de contribuição para a logística reversa. Perfeito. Bom, a gente trouxe aqui um pouco do desafio que é atrair as empresas, né, e conseguir que essa informação em relação à obrigação legal do cumprimento da logística reversa chegue. Eu queria saber, na opinião de vocês, Luiz, Eduardo, o que vocês acham que poderia melhorar isso? Como a gente poderia fazer para talvez trazer mais empresas, até do sistema individual para o coletivo? É, eu acho que, assim, hoje é um exemplo, né, de uma das iniciativas que as entidades como um todo podem tomar, que é esse tipo de evento de repasse seguro de informação com pessoas que estão no dia a dia, né, lidando com o assunto da logística reversa. Eu vejo muito a importância das próprias entidades, né? Assim, aquelas representativas de classe ou outras, enfim, que estão constantemente levando assuntos para dentro das organizações. Então, é importante que elas tenham responsabilidade, né? Que a gente, enquanto entidade que promove a logística reversa, que a gente alcance elas e que elas, por outro lado, né, consigam também repassar o máximo de informações às empresas. Eu acho que, enfim, por parte do legislativo já tem uma movimentação orgânica, né? Os departamentos de, seja jurídico, compliance, ESG, ambiental, de dentro das empresas ficam sabendo da demanda de uma forma orgânica, mas eu acho que, assim, enquanto é importante também dentro das próprias organizações alcançar pessoas que não se envolvem com o assunto meramente por obrigação, né? É, ou então tentar alcançar um conhecimento mais qualificado para as pessoas que tratam desse assunto dentro das empresas. O que a gente enfrenta hoje, às vezes, são pessoas que conhecem minimamente do assunto e que entram em contato com as Lorium, entram em contato com a Pragma, mas não tem a informação correta na mão. Eu acho que isso é um dificultor do processo, né? Mas, de novo, assim, eu voto nesses eventos como o de hoje, que são eventos com pessoas sérias, com entidades sérias, né? No repasse de informação. É, às vezes eventos sociais, né? De novo, como a Gisele trouxe, às vezes escolas, universidades, porque isso também reflete na ponta, né? E eu entendo que quanto mais pessoas a gente alcançar no repasse da informação certa, isso entra automaticamente ao conhecimento das empresas, né? A capacitação de jovens, enfim, de novas gerações que estão chegando. Outro ponto também que eu vejo importante é nas altas cúpulas das organizações, né? A gente, às vezes, aí falando das grandes empresas, embora elas não sejam maioria quantitativa, elas representam, né, bastante, e a importância de fazer essa informação chegar em quem toma a decisão, né? Em trazer eles para a responsabilidade dessa pauta, mas com conhecimento adequado. Então, alcançar esses fóruns, né, com essas pessoas também. Perfeito. Obrigada, Luísa. Eduardo, você quer comentar um pouquinho?
Mas não, acho que tá ótimo, tá bem completa a resposta. Perfeito. Gisele, e olhando para as cooperativas, o que que hoje a gente poderia fazer para trazer mais cooperativas? A gente tem desafios grandes aí em alguns estados, né? Enfim, tem uma dificuldade de fazer essa logística reversa em parceria com cooperativas, acaba tendo que fazer com o comércio atacadista, não só a Pragma, mas outros programas, o que a gente não deseja enquanto modelo, né? Então, o que que, no seu conceito aí, o que que a gente pode fazer para engajar, para trazer mais, para fomentar de fato? Hoje, participando eu tenho 13 anos de cooperativa, eu vou fazer 13 anos esse ano de cooperativa. O que que eu entendo? Muitas das vezes as cooperativas elas ficam reclusas, elas têm medo, porque a relação poder público, seja ele qual nível for, com as cooperativas, com todo esse investimento que acontece hoje, que hoje nós estamos aí na crista da onda, aí, o governo federal super preocupado que essas cooperativas realmente elas cresçam, as cooperativas elas têm que romper isso, procurar esses caminhos como a Pragma e tantas outras, e melhorar o processo de gestão. Hoje, eu digo, tem uma pergunta aqui que fala assim, olha, como que você faz aí? Você tem algum programa para a gestão financeira da Copeco? A roda ela já existe, ela só tem que ser aprimorada. Então, a cooperativa tem que deixar de ter medo, ela tem que participar desses programas, ela tem que se qualificar. Gente, quero deixar um recado, eu posso deixar um recado aqui? É assim, ó, Claro, nós, cooperativas, nós, no Brasil afora, nós somos um CNPJ, nós temos que fazer a gestão adequada desse CNPJ. Mas como? Eu não sei. Entra no programa da Pragma, entra no programa de logística, usa esse dinheiro para se qualificar, para melhorar o teu processo. Como que eu faço a gestão financeira da cooperativa? Se a PET está baixa e eu tenho volume para fazer o salário de todo mundo, a retirada de todo mundo, por que eu preciso vender a PET? Eu não preciso vender a PET. Então, isso é uma gestão financeira. Eu tenho contador. Então, essa qualificação, esse feeling de conhecer as leis, aonde começa a minha obrigação, aonde termina do outro, onde começa do outro, as empresas aí que precisam da logística, a legislação está aí, está batendo na porta de todo mundo. Então, a cooperativa ela só vai participar quando ela perder esse receio de nós estamos num pé de igualdade como um todo. E o ator principal disso tudo, para que essa logística ela tenha resultado, é ela, a empresa, mas é principalmente as cooperativas participando do programa. Procurar programa sério, procurar programa que realmente vai te dar uma orientação, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, a minha realidade é assim. Tem que se qualificar. Hoje a palavra de ordem na minha vida em relação a tudo isso que eu estou vivendo, desde a legislação nova e tudo que o governo federal está fazendo, é a qualificação, na minha visão. perfeito, Gisele, obrigada. Bom, a gente está com mais um palestrante aqui, o Dr. Fabrício Soler. Fabrício, fica à vontade para fazer sua fala. Vamos lá, na verdade, não vou nem fazer uma palestra, nada. Aqui eu estou passando só para cumprimentá-los. Eu acho, assim, enquanto profissional, advogado que atua na área, eu acredito que este semestre nós tivemos notícias importantes dentro da regulação da logística reversa de embalagens. Então, tivemos, por exemplo, né, como foi aqui já comentado, os relatórios aprovados. Então, isso traz muita segurança para as empresas que precisam cumprir com a logística reversa e deixou muito claro quem estrutura e quem não estrutura. Isso é importante também para que as empresas possam fazer as suas opções, a opção por um sistema ou por outro, e isso o Ministério do Meio Ambiente está de parabéns por ter disponibilizado, compartilhado, dando transparência à logística reversa no Brasil. Aqui, cumprimentar a Pragma, né, por ser, né, um dos poucos sistemas devidamente aprovados, entidade gestora devidamente habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente, trazendo naturalmente segurança jurídica e mais robustez aos seus resultados, e esse papel, né, de estruturação junto às organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Já me ouviram falar, eu particularmente sou um adepto dessa modelagem, né, especialmente do seu impacto, né, social, para promover e dignificar o trabalho das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis. Defendo, inclusive, que esse seja um resultado diferenciado, que deveria ter um tratamento diferenciado
no âmbito das regulamentações, porque é um trabalho mais desafiador, tem toda uma gestão que é diferente de outros modelos que, por vezes, se limitam a uma questão mercantil de nota fiscal. Então, aqui a minha mensagem, Micaela, passando para cumprimentar a Pragma pelo resultado, né, o próprio Ministério pelo que fez, e deixar essa mensagem para quem está acompanhando. Nós estamos num processo permanente de aperfeiçoamento da logística reversa no Brasil. Não tem um fato dado, não tem um modelo pronto, acabado. Nós temos aí decretos, tivemos aí portarias do Ministério do Meio Ambiente, instruções normativas orientando essa regulamentação, com a habilitação do verificador de resultado, a habilitação aqui, o cadastramento das entidades gestoras, como a Pragma é uma formalmente estabelecida e reconhecida pelo governo, e, naturalmente, o que eu sinto hoje é que nós temos um grande grupo de empresas fazendo, mas talvez um grupo tão grande ou até maior não fazendo. E aqui o desafio da regulação por parte dos órgãos ambientais, ministérios públicos, para que mais empresas adiram e cumpram com a logística reversa, para que possa chegar, né, no maior número possível de usuários, geradores, dos consumidores, para que a gente possa ter aí, de fato, essa economia circular pulsante, não obstante os desafios que nós temos com a questão tributária, a falta de incentivo, entre outras demandas que, para fins, né, de regulação, são necessários para impulsionar a cadeia. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Desculpa o atraso, mas no meio do caos é o que eu consegui. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aí do fim do webinar. Queria agradecer a presença de todos, abrir para falar de encerramento de cada um dos palestrantes. Então, fiquem à vontade. Luísa, vamos começar por você. Queria agradecer o espaço, né, em nome da Aslore. Eu acho que, de novo, esse é o tipo de iniciativa que a gente precisa para dissipar informação, né, trazer pessoas para a mesa, para conversar, para trocar ideias. Queria, de novo, parabenizar a Pragma, né, também pelos resultados que apresentou. A Aslore se apoia, sobretudo, nisso, nessa segurança, nessa credibilidade de fazer as coisas certas, né, com o aval do que precisa ser feito. Então, realmente, eu deixo aqui a minha palavra de gratidão e poder compartilhar também. É muito bom ter a oportunidade de ouvir pessoas do outro lado, né? No caso do Eduardo, do MMA, da Gisele, também na ponta. Eu acho que esse é o tipo de oportunidade que enriquece bastante, né? Enfim, espero que a gente possa ter outros para continuar conversando e explorando esse tema. Obrigada, Luísa. Eduardo, fica à vontade. Para mim também é só agradecer, viu? Para a gente é muito bom estar aqui com as entidades gestoras. Eu acho que governo, né, e setor privado tem que se unir, a gente tem que somar esforços para a gente enfrentar esse desafio global, né, que é essa crise. A gente fala da crise do clima, mas existe a crise da gestão de resíduos também, onde a produção de resíduos só aumenta, não tem nenhum sinal que essa produção vai diminuir, né? O desafio está dado, o planeta já está saturado com muitos materiais que são descartados no solo, na água, em diversos locais onde o planeta de fato não aguenta mais, e a logística reversa é uma das principais ferramentas para a gente poder mitigar, né, esse dano que tem sido causado. Então, para a gente, como Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a satisfação está aqui. Te agradece o convite e estamos sempre à disposição. Obrigada, Eduardo. Gisele, fica à vontade. Eu também quero agradecer aí a Pragma, né, toda essa parceria desses anos e parabenizar aí pelo sucesso aí, que eu sei que eu faço parte pequenininha aqui na cidade de Bauru, mas para contribuir isso. E queria deixar um pedido aí para todos os integrantes aí desse evento. Hoje, o que a gente tem muito como dificuldade nas cooperativas, eu acho que é como um todo, ainda é a falta da estrutura, mesmo com todo esse projeto de logística, as embalagens que não têm comércio. Então, eu queria deixar um apelo, se é que posso, né, para que quem faz essa embalagem, quem realmente cria as leis aí, viu, Eduardo, que as cooperativas tenham a estrutura, a capacitação e pensar na hora de fazer essa embalagem, porque depois ela acaba se tornando
um problema na ponta, que aí não tem mais comércio, aí ela vai ser enterrada. E parabéns para a Pragma, obrigada por tudo que vocês ajudaram a Copeco crescer. Parabéns a todos vocês. Imagina, a gente que agradece aqui a parceria. Gisele, doutor Fabrício, fica à vontade. Tá joia, na verdade eu vi aí, acho que esqueci de comentar aqui da própria Aslore, que tem um papel importante e começa no Rio Grande do Sul com o apoio da Federação da Indústria e hoje é uma referência no país como entidade, um excelente trabalho sendo capitaneado pela entidade gestora. O Eduardo, que incansável, né, na batalha pela regulação de qualidade, para que a gente tenha uma regulamentação justa, né, e que compatibilize todo o desafio que nós temos no Brasil, e sem dúvida algumas cooperativas aqui representadas, Bauru, que tem um trabalho incrível também como rede, regionalização, e como foi muito bem colocado, a demanda por estrutura. Né? Nós precisamos de mais estrutura. E se isso, de alguma forma, não for valorizado, o recurso acaba escapando para outros meios de implementação. Então, a expectativa é que isso cada vez mais se aperfeiçoe dentro da logística reversa. Muito obrigada, doutor Fabrício. Bom, queria agradecer a todos os presentes também. A gente fica muito feliz de poder promover, né? E acho que um dos grandes desafios aqui também colocados foi levar o conhecimento da obrigação legal, do que é, de como acontece a logística reversa, para que a gente possa trazer mais parceiros, né, para esse sistema, tanto por parte das empresas quanto por parte das cooperativas. Um dos nossos palestrantes que ia estar presente hoje é o coordenador do CISC, né, o Ari, ele não pôde estar presente, o ministro, enfim, acabou convocando ele para tratar aí sobre o decreto que regulamenta a importação dos resíduos. Então, né, peço desculpas aí desde já para o pessoal. Agradecer aqui também a nossa equipe, né, todo o resultado aí do programa Recupera, da Pragma, não seria possível sem o trabalho de todos aqui, então muito obrigada. Também ao Storoli e à Tânia da Aslore, que estão aqui nos acompanhando também, que são importantes parceiros aqui na operação aí do dia a dia. O Ed também, que está nos acompanhando aqui do programa Reciclar pelo Brasil. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês essa tarde. E até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Boa tarde. Boa Obrigada. tarde, gente. Até a próxima.